Boa noite! Tudo que você queria saber sobre crimes eleitorais no Código Eleitoral e nunca teve coragem de perguntar. Nós estamos aqui nessa parte aqui, né? Da ocultação ou recusa de fornecimento de bens e serviços nas eleições. Artigo 304. Diz o artigo 304: ocultar, sonegar, assambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento normalmente a todos de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusivamente dos mesmos a determinado partido ou candidato. Meu amigo, aqui nós temos divisão, né, das condutas do núcleo, do tipo. Primeiro, a ocultação ou recusa. Segundo, o fornecimento de bem só para determinado candidato ou partido. Pena, pagamento de 250 a 300 dias multa. Bom, esse é um crime de menor potencial ofensivo, cuja objetividade jurídica protege a lei e os bens e serviços eleitorais necessários à normalidade do pleito. Se uma pessoa fornece bens só para um candidato ou só para um partido, nós temos um desnivelamento, uma violação da igualdade desse pleito, razão pela qual eu tenho que punir essa pessoa. O sujeito ativo é qualquer pessoa, não se exige uma qualificação especial. O sujeito passivo é o Estado, que é o maior interessado na igualdade de condições no pleito eleitoral. O crime só pode ocorrer no dia da eleição, atenção, e o legislador pretendeu resguardar a população no dia da eleição no que concerne ao suprimento de suas necessidades essenciais. Então, ele tem que fornecer para todas as pessoas. Bom, voltando aqui, eu estou transmitindo aqui, não sei, aqui a pessoa... Estão me ouvindo aqui? Está tudo ok? Então, vamos continuar. Eu falava aqui sobre a intervenção da autoridade estranha à mesa receptora, artigo 305, né? Artigo 305. Intervir a autoridade estranha à mesa receptora, salvo o juízo eleitoral no seu funcionamento sob qualquer pretexto. Detenção até 6 meses de pagamento de 60 a 90 dias multa. A autoridade estranha à mesa receptora pode ser qualquer pessoa, pode ser o próprio prefeito do município que está intervindo no funcionamento da mesa receptora. Pena de detenção de 6 meses ou pagamento de 60 a 90 dias multa. Eu tenho, então, uma pena de menor potencial ofensivo, um crime de menor potencial ofensivo. A objetividade jurídica resguarda a lei, a organização da mesa receptora de votos e a preservação da autoridade de seu presidente, do juiz eleitoral. Sujeito ativo é qualquer pessoa, a lei não exige qualquer qualificação especial, portanto, pode ser o prefeito que interveio na mesa de trabalhos, o candidato a vereador, o delegado de polícia, qualquer autoridade, o promotor de justiça eleitoral que vai interferir nos trabalhos da mesa eleitoral. Crime comum porque o particular não comete o crime, mas a sua ação pode caracterizar uma outra figura criminosa aqui no Código Eleitoral. O sujeito passivo é o Estado, que pode ser o presidente da mesa ou o próprio juiz eleitoral que está tendo sua autoridade cerceada pela interferência de outra autoridade. Objetividade jurídica, ela resguarda a organização da mesa receptora de votos e a preservação da autoridade. Como eu disse, qualquer pessoa pode praticar o crime e o particular pode praticar outra conduta, já que o sujeito passivo é o Estado ou o presidente da mesa. Vamos para outra conduta criminosa, inobservância da ordem de votação.
não observar a ordem em que os eleitores devem ser chamados a votar. Bom, eu sou promotor eleitoral desde 94 e nunca vi uma tipificação nesse sentido. Mas vale ressaltar que está previsto no Código Eleitoral, no artigo 306, a não observação da ordem que os eleitores devem ser chamados a votar. Pena de 15 a 30 dias, multa. Crime de menor potencial ofensivo, portanto, a competência do juizado especial. A objetividade jurídica, a organização administrativa da Justiça Eleitoral, o sujeito ativo só os mesários, é um crime próprio, porque é ele que está, veja, ele que está inobservando a ordem que o eleitor deve votar. Então, doutor Franklin, eu tenho que observar a ordem dos eleitores, eu não posso dar prioridade a ninguém, não, fica na fila lá, nós estamos em período de pandemia, fica separadinho um do outro, e se o mesário, ele inobservar essa fila na sequência correta, ele vai estar em curso nessas sanções. Veja que a ação do agente se dá no período de votação, que a princípio é das 8 às 17, mas a pandemia fez com que houvesse um alargamento. A votação começará às 7 horas da manhã, podendo terminar depois desse horário, se houver eleitor com senha para votar. Olha, esse crime ele consiste em alterar a ordem na fila ou a ordem numérica das senhas, fazendo com que o eleitor que esteja atrás de alguém vote antes de quem estiver na sua frente. Ou que o eleitor com senha de número mais alto venha votar após o eleitor com senha de número mais baixo, sem razão plausível. É o famoso fura-fila. Motivo da preterição não precisa ser político, já que a lei protege apenas a boa ordem dos serviços e organização da justiça eleitoral. Claro que se o mesário está mandando votar o candidato do partido dele, né, ele vai responder também por esse crime, mas não precisa ser um motivo político. Remeto vocês para o Código Eleitoral 146 e 156. Fornecimento de cédula marcada. Quando, evidentemente, eu tiver uma eleição em urna escrita, em que o voto é escrito, que pode acontecer, se a urna eletrônica der problema, passa a ser a votação manual, e aí eu vou ter o fornecimento de cédula marcada. Então, eu fornecer ao eleitor cédula oficial já assinada ou por qualquer forma marcada. Aí nós vamos ter um problema, porque aí vai te cessar o direito de voto, já que a cédula está marcada. Doutor, ainda tem isso? No interior, nós ainda tivemos casos de fornecimento de cédula marcada quando a urna eletrônica quebra e eu tenho que colocar aí. Reclusão de 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias, multa. Então, eu vou terminando aqui essa nossa parte, que nós chegamos ao número 50 dos slides, e na próxima aula nós vamos ver a objetividade jurídica desse crime e vamos já falar do fornecimento de cédula em momento impróprio. Mas isso no próximo curso, porque nós vamos parar por aqui para que hajam as perguntas. Alguma dúvida, alguma pergunta?